Nosso texto desta noite, Gálatas capítulo 2, versos de 20 e 21. Você pode abrir sua Bíblia neste texto? Gálatas capítulo 2, versos 20 e 21. Coloca, Caio, na NVI. Gálatas capítulo 2, versos 20 e 21. Diz a palavra do Senhor: estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Vamos orar mais uma vez, então? Feche os olhos, curve a sua cabeça. Pai de amor, eis a tua palavra, Senhor, que foi lida aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 20 e 21. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, precisamos ouvi-lo, precisamos e estamos aqui para ouvir a voz do Espírito de Deus. Fale conosco, ministra, Pai, em nossos corações. O Senhor nos conhece tão bem, sabes tudo o que necessitamos. Que a tua palavra encontre em nosso coração um coração receptivo, um coração disposto à obediência, um coração comprometido em, acima de tudo, fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Você tem o hábito de olhar para Jesus ou de fixar os olhos em Jesus em toda e qualquer situação da sua vida? Já aconteceu de você perder o rumo, ou de em alguma situação adversa, ou de algum problema, você infelizmente se deixar levar pela circunstância, ou se deixar levar pelo problema, e acabar perdendo de vista a fidelidade ao Senhor Jesus? Já contei aos irmãos inúmeras vezes o meu testemunho, e parte do meu testemunho envolve, dos meus 14 aos meus 18 anos, um tempo de afastamento da presença do Senhor. E parte disso foi por escolha minha. Aliás, parte não, toda responsabilidade disso foi minha, de tirar os olhos do Senhor Jesus e de fixar em outras coisas que o inimigo oferecia para mim. Certamente esta minha experiência de vida não é única. Eu tenho certeza que todos nós aqui, de uma certa forma, já tiramos os olhos de Jesus para enxergar ou para ver o que não deveríamos estar vendo. Já vi pessoas abandonarem a fé em Jesus Cristo por causa de atrações do mundo. Já vi pessoas perderem a fé em Jesus e deixarem de ser fiéis a Ele por causa daquilo que sofreram na vida. Já vi pessoas tirarem os olhos de Jesus e não estarem mais na fé em Cristo por causa dos problemas que outros trouxeram à sua vida. Seja como for, eu quero que você entenda a mais clara verdade que nós vamos anunciar aqui nesta noite. Nós precisamos, durante todo o tempo que estamos nesta vida, fixar os olhos tão firmes no Senhor Jesus, para que nunca, jamais, nós venhamos a correr o risco de deixar a presença do Senhor. Porque circunstâncias adversas, problemas, desfoco que vai surgir na vida, circunstâncias para te influenciar, para ir para longe, não faltarão na vida de ninguém.
Se você na sua vida está tudo bem, vai encontrar pessoas ao seu redor que vão, muitas vezes, acabar pecando e influenciar você para se desviar ou perder o foco. Mas nunca deixe de olhar para Jesus. Algum tempo eu me lembro de um conselho que foi dado a uma pessoa, eu acho que vocês já devem ter ouvido esse tipo de conselho. Eu me lembro que a pessoa recebeu uma visita e ela dizia: eu não estou indo mais à igreja porque essa pessoa, aquela situação, aquele problema, aconteceu isso, não gostei disso, pastor, aquela outra, não sei o quê. Sempre tem. E então o conselho foi: você não deve olhar para as pessoas, você deve olhar para quem? Para Jesus. Se você olhar para as pessoas, o que vai acontecer? Você vai se decepcionar, você vai cair, você vai abandonar, você vai ter motivos para nunca mais voltar, porque pessoas pecadoras fazem o quê? Pecam. E aqui não há nenhuma pessoa que não seja o quê? Pecadora. E pessoas pecadoras fazem o quê? Pecam. Então, adivinha, o que os pecadores que aqui estão farão um dia contra você? Pecarão. Então, se você já sabe disso, por que coloca sua razão de confiança e de fidelidade condicionada a alguém? É um pedido para se decepcionar. Então, o alerta que aquele conselho foi dado é válido para hoje também. Cuidado para não deixar que para não permitir que os seus olhos se desviem do Senhor Jesus. E esse texto nos oferece pelo menos 4 bons motivos para você nunca perder Jesus de vista. Guarde isso. 4 bons motivos para nunca perder Jesus de vista. E o primeiro motivo está na primeira parte do verso 20. Vamos ler juntos o versículo 20 novamente? Ele diz: estou crucificado juntos com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A primeira parte do versículo, a primeira frase do versículo, diz o quê? O que significa ter sido crucificado com Jesus? Pelo que eu saiba, não há nenhuma pessoa aqui que viveu no tempo de Jesus. Já fazem mais de 2000 anos que Jesus pisou aqui. Então, eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós esteve com Jesus. Não enquanto ele estava crucificado. E mesmo que tivéssemos, eu tenho um testemunho bíblico de que nenhum de nós estávamos crucificado com ele. Porque a Bíblia diz que ele foi crucificado apenas com 2 pessoas, um ao lado direito, um ao lado esquerdo, e os 2 eram ladrões. E pelo que conheço da vida dos irmãos, não há nenhum ladrão aqui que tenha sido crucificado com Jesus no ano 30 depois de Cristo. Tudo bem? Ora, então o que significa ter sido crucificado com Cristo e como isso pode ser um bom motivo para olhar para Ele? Bom, primeiro, a crucificação de Jesus, ela nos traz uma identificação espiritual. O que Jesus está ensinando através de Pedro não é que você estava pendurado com Ele fisicamente, mas espiritualmente. A crucificação de Jesus era também a crucificação do nosso homem pecador, era também a crucificação do nosso castigo, era também a crucificação da culpa do nosso pecado. Nós estávamos morrendo com Jesus naquela cruz, espiritualmente falando.
E a Bíblia comprova isso não só neste texto de Gálatas 2:20, mas também em Romanos capítulo 6, verso 6. Olha o que a Bíblia diz. Pois sabemos que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado com ele. Para quê? Para que o corpo pecaminoso seja o quê? Destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Ou seja, eu não mais sou escravo do pecado. E por que não? Porque em Jesus eu fui crucificado com ele. Eu estava lá, espiritualmente crucificado. Salte para o verso 8 e olha o que Paulo continua a dizer aos romanos. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Em outras palavras, o que aconteceu com Jesus na crucificação é verdade para você hoje. Você morreu para o pecado, portanto, assim como ele ressuscitou dos mortos, você também pode ter certeza de uma coisa: ressuscitará com ele para uma nova vida com ele para sempre. E isso acontece no momento da nossa conversão. Isso acontece no momento em que nós decidimos entregar a vida ao Senhor Jesus. No livro ainda, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 24, preste atenção ao que Paulo fala. Os que pertencem a Cristo Jesus fizeram o quê? Diz o texto: crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Então, por que que eu posso ter garantias de que se olhar para Jesus, eu não cairei, eu não estarei mais de volta ao pecado, eu poderei garantir, ou é concedida, vitória sobre o pecado e sobre a pena de morte na minha vida? Porque eu fui crucificado com ele, e ele, então, pagou o preço do meu pecado, e agora não mais posso, ou não deveria mais, e não preciso mais viver debaixo dos desejos e das paixões desta carne, deste mundo. Há uma vitória decretada. Eu nunca vi morto amar o pecado. Eu já fui em vários sepultamentos, nunca vi morto assaltando ninguém, nunca vi defunto roubando relógio, nunca vi defunto mentindo, nunca vi defunto fazendo nada de errado. No momento em que você dá o último suspiro, há uma verdade: você nunca mais vai pecar. Por isso que Paulo faz essa associação com a crucificação, porque ele quer que você entenda uma coisa poderosa. Se você morreu, você não pode mais viver debaixo do poder, da pena, do pecado. Amém? Por isso você pode olhar para Jesus, porque ele garante a sua vitória sobre o pecado. Eu não posso garanti-la. Se você olhar para mim, como eu posso ajudar você a evitar o pecado? Como eu posso ajudar você a vencer o pecado? Eu sou só um pecador redimido pelo sangue de Jesus. Talvez eu possa lhe dar um conselho, talvez eu poderia lhe dar ou indicar alguma coisa que você pode estudar na Bíblia, talvez possa explicar a você algum texto bíblico, mas só Jesus pode garantir a você a completa vitória sobre o pecado e sobre o poder do pecado. Portanto, olhe para Jesus, para que você não continue debaixo do poder do pecado. Qual é a razão para você olhar para Jesus? Porque Ele concede a você a vitória sobre o poder e a pena do pecado. Amém? Nós fomos crucificados, mortos para o pecado. Além disso, com Cristo, isso significa que os crentes estão unidos com Jesus. Coloca lá de novo, Gálatas 5:20, 2:20. Ele diz: estou crucificado. Estou crucificado com quem? Com Cristo. Por que Paulo acrescenta essa expressão com Cristo? A imagem parece que nós estamos juntos com Jesus na crucificação. Não é essa a imagem que parece? Porque crucificado com Cristo dá a ideia de que, assim como Jesus está na cruz, eu estava lá também. Estávamos juntos na cruz. Há uma
união. Significa que os crentes estão unidos a Jesus na sua crucificação e também unidos a Jesus na sua ressurreição. A Bíblia descreve essa nova criatura, descreve essa união de diversas formas. Quer ver um versículo que você conhece de cor? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Você não conhece esse versículo de cor? Se alguém está em Cristo, nova criação é, diz o texto. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O que significa a expressão, se alguém está em Cristo? Essa expressão, em Cristo, é a mesma que Paulo está usando em Gálatas 2:20, ou seja, estamos unidos a Jesus. E por estarmos unidos a Jesus na crucificação e na ressurreição, nós somos o que diz o texto? Nova criatura, nova criação. Deus nos fez de novo. Olha outro versículo interessante, Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, nós meditamos esse texto, sabe aonde? Nós meditamos e destrinchamos esse texto lá no acampamento de carnaval. E o que diz Efésios 1, 3 e 4? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E olha ali o que aparece. Em Cristo. E toda vez que você ouvir no Novo Testamento a expressão em Cristo, o que é que Paulo ou qualquer outro autor está querendo que você entenda? Unido, junto com Jesus, colado a Ele, nós estamos unidos com Jesus, e é por isso que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Diz o texto no versículo seguinte: porque Deus nos escolheu nele, essa expressão nele é em Cristo, ou seja, mais uma vez enfatizando esta união espiritual com Jesus, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. Por que eu posso olhar para Cristo? E o que isso me traz? Bom, isso me traz uma vitória sobre o poder do pecado. Isso me dá vitória sobre toda a pena do pecado. E me dá uma posição e uma salvação garantido. Bênçãos espirituais. Por quê? Há uma união. Amém? Olha o que diz Filipenses 4, verso 13. Você também conhece esse versículo, não conhece? Filipenses 4, 13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. O que significa naquele? Quem é este? Jesus. Ou seja, ele está dizendo, por causa desta união com Cristo, eu posso todas as coisas. Porque Ele podia vencer todas as coisas, eu também posso vencer todas as coisas. Porque Ele era forte em qualquer circunstância, eu posso receber força em todas as circunstâncias. Porque Ele me deu um propósito, deu a Jesus um propósito de vida, Ele também me deu um propósito de vida, de servi-lo e amá-lo, porque Ele deu a Cristo nova vida, depois da morte, ressuscitado, Ele também me deu uma nova vida. Sim, posso olhar para Cristo, porque Ele me concede vitória, bênçãos, Ele me concede poder sobre o pecado, Ele me dá força, me dá propósito e me dá vida. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, você também conhece esse versículo de cor, não conhece? Romanos 8, 38 e 39, você não conhece esse texto? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de fazer o quê? Nos separar do amor de Deus, que está onde? Em
Cristo. E o que significa em Cristo? Significa que tudo isso nós recebemos porque nós estamos unidos a Jesus espiritualmente. O amor que Ele tem pelo Filho e o tratamento que Ele deu ao Filho, Ele dá a mim e a você. Esta é a primeira razão que eu quero que você entenda. Por que eu deveria olhar e manter os olhos fixos em Jesus? Porque sem Ele, porque sem este olhar, sem ver Jesus o dia todo, ou estar focado nele, eu não poderei vencer o pecado. Por que as pessoas deixam a Cristo? Porque elas param de olhar para o Jesus. E começam a focar em seus próprios desejos, passam a focar em seus sonhos e projetos pessoais, passam a focar naquilo que elas estão sentindo, naquilo que elas estão querendo, ao invés de olhar para aquilo que Jesus quer. Então, talvez você diga, graças a Deus, eu sempre olhei para Cristo, sempre mantive o olhar fixo em Jesus. Será que isso é verdade? Será que de fato em cada momento da sua vida você esteve olhando para Ele em cada situação? Unido como um só pensamento, um só propósito? Ou será que em alguns momentos das nossas vidas nós nos desviamos o foco e começamos a olhar para Jesus já de distante, né? Eu sei que Ele não quer que eu faça isso, mas eu vou fazer assim mesmo. Você não está unido com Jesus mais. Você o deixou. Então, neste momento, você sofrerá as punições disso. Então, olhe para Jesus, volte a olhar para Ele hoje, diga ao seu coração, a partir de agora, eu só vou focar a minha vida em Jesus Cristo. Amém? Antes do segundo motivo, Romanos capítulo 6, versículos 5 a 7. Se, pois, nos tornamos unidos, olha a expressão que Paulo usa. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado com Ele. União, estava com Cristo na cruz. Diz mais, para que o corpo pecaminoso seja o quê? Destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ah, Senhor, eu quero olhar para Ti todos os dias da minha vida, o tempo todo. Para quê? Para que eu não sirva mais o pecado como escravo. Amém? Segunda razão para você olhar para Cristo. Segunda razão para você voltar os olhos para Jesus novamente na sua vida. Capítulo 2, verso 20, segunda parte do versículo. Primeira parte nós vimos, estou crucificado com Cristo. E a segunda parte diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A segunda parte diz respeito agora a aquilo que acontece por estar unido, a consequência desta união. Assim, o que acontece é que eu posso estar olhando para Jesus sem medo, por quê? Porque, segundo as Escrituras, Cristo passa a morar onde? Segundo essa segunda parte do versículo. Onde Jesus está morando agora? Em nós. É o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Cristo vive em mim. Porque eu posso olhar para Jesus, porque Ele vai me sustentar e me fortalecer, porque o nosso coração agora passa a ser a sua morada. Ele mora em ti, querido.
Ele se mudou do céu para o seu coração, e Ele nunca deixará o seu coração enquanto você estiver vivendo neste mundo. Por quê? Porque essa é a sua garantia de vitória. Estar unido com Jesus significa que Ele passa a viver contigo todo o tempo. Esta não é uma bênção qualquer, esta é uma das melhores coisas que Deus poderia fazer por você. Não há coisa mais preciosa do que ser morada de Deus. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 3, versos 14 a 17, o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, os céus e a terra, recebe o nome. Oro para que, olha o que Paulo está orando, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, no coração, por meio do seu Espírito. Para quê? Para que Cristo habite, diz o texto, more, faça residência, comece a viver. Onde? Pela fé no coração de vocês. E assim vocês estejam, ele diz, arraigados da ideia de uma árvore grande, cujas raízes vão o dobro do tamanho dessa árvore para o fundo. Você já viu uma árvore com uma raiz tão profunda que quando o vento bate, ela não sai do lugar? Ela se mexe, as folhas mexem, mas o caule está tão bem arraigado que ela não se move. Outras caem ao redor, mas ela permanece intacta. E aí você vai descobrir o segredo dela: raízes profundas, alicerçados. Aí ele olha para um edifício construído sobre alicerces profundos. O que acontece com uma casa cujos alicerces estão profundos no solo? Quando vem a situação adversa, tempestade, vento forte, terremoto, aquela casa não vai cair. Então Paulo está escrevendo e dizendo o seguinte: queridos, eu estou orando por vocês. Para quê? Para que Ele os fortaleça no coração através do Espírito, para que quando Cristo estiver aí no coração de vocês, vocês estejam arraigados e alicerçados, firmados em Cristo, no amor dEle, para que vocês nunca deixem de gozar da sua presença. Senhor, eu quero olhar para Ti. Por quê? Porque se eu olhar para o Senhor morará no meu coração eternamente e estará fortalecendo a minha vida em Cristo. Amém? Crentes que olham para Jesus não se deixam abater nas circunstâncias adversas. Não passa na cabeça de um crente arraigado, de um crente alicerçado, o desejo de abandonar a fé. Pode cair o mundo ao redor, pode todo mundo abandonar, pode todo mundo estar contra ela não se deixa abater, e a razão é, porque Jesus está em mim, Ele está no meu coração, Ele me fortalece, Ele me sustenta, Ele é a minha raiz, Ele é o meu alicerce. Amém? É isso que Ele é para você? É assim que está o seu coração, tão firmado, olhando tão firmemente para Ele, que nada te abala, nada te desestabiliza da fé, nada o faz desanimar. Amém? Ou é misericórdia? Ah, Senhor, tem misericórdia, queria eu estar firmado assim. Terceira razão para você olhar para Jesus, terceira razão para você manter os seus olhos fixos nele. Olhe comigo a terceira parte do versículo 20. Lembre, a primeira parte, estou crucificado com Cristo. A
A segunda parte, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A terceira parte diz o quê? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ora, por que eu deveria estar firmando os olhos em Jesus? Bom, segundo esse texto, é porque as nossas vidas pertencem a quem? Pertencem a quem as nossas vidas? A Ele. A vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele te amou. Você prestou atenção no que Paulo afirmou ali, no finalzinho do versículo 20? Ele te amou. Ninguém, nunca, jamais poderá amar você tanto quanto Jesus amou. Pensa na pessoa que mais te ama. Pensa nela. Quem é a pessoa que você acha que mais ama você? Você tem coragem de dizer o nome dela? Não fala o nome de Jesus ainda. Pensa no amor aqui na terra. Quem você acha que é a pessoa que mais te ama? Tem um nome aí na sua cabeça? Tem aí o nome de alguém? Não vou pedir para você falar não, para não constranger, né? Se você é casado, não fala não. Né? Não quero que você vá para casa para brigar. Não acredito que você falou para todo mundo que é o Joãozinho, né? Nosso filho. E não acha que sou eu que te amo mais. Mas eu desafio você a encontrar essa pessoa e perguntar a ela: você é a pessoa que mais me ama na minha vida, que eu saiba. Pergunta a ela, quantas vezes ela foi castigada por amor a você? Sangrou por amor a você? Pergunta a ela, quando foi que ela deixou as coisas mais maravilhosas para poder ter você? Pergunta a ela, quando foi que ela abriu mão da companhia do Pai Celeste para estar com você? Pergunte a ela, quando foi que ela assumiu um castigo no seu lugar? Pergunte a ela, quando foi que ela aceitou morrer no seu lugar? Pergunte a ela, quando foi que ela aceitou a humilhação no seu lugar? Talvez algumas respostas você vai ter, mas eu garanto uma coisa para você: ela não fez nem isso aqui do que Jesus fez por você. Ninguém te amou como Ele te ama. Ninguém nunca vai conseguir fazer isso, porque o amor de Jesus por ti é perfeito. E diz mais o texto, a Bíblia diz, Ele se entregou. Por quem? Por quem? Por ti. Este é o sonho de todo marido quando pensa no amor da esposa. Ela se entregou por mim. Esse é o sonho de toda esposa quando pensa no marido. Ele se entregou por mim. Porque esse não há um amor melhor ou não há um amor maior do que dar a sua vida pelo outro. E foi exatamente assim que Jesus nos amou. Amém? Agora, por que Ele fez isso? Porque Ele nos amou, porque Ele se entregou por nós, para que nossas vidas pudessem ser unidas a Ele e pertencer a Ele. Portanto, manter os olhos fixos em Jesus implica em pertencer a Jesus. Ah, Senhor, eu quero olhar para Ti. Eu quero manter os olhos fixos no Senhor, no meio da tribulação, no meio dos problemas, mesmo que pequem contra mim. Por quê? Porque a minha vida pertence ao Senhor. O Senhor me amou, o Senhor se entregou por mim. Preciso ler uma frase do Paul Tripp. Conhecem o Paul Tripp? Paul Tripp é um escritor de livros aqui no Brasil. Ele não é brasileiro, mas escreve livros traduzidos no Brasil, nos temas mais variados do aconselhamento bíblico.
Aconselho você, pode comprar sem medo, qualquer livro do Paul Tripp, é bom autor. Ele fala sobre a questão da igreja, das pessoas que olham para as pessoas da igreja para se nortearem. Ele diz o seguinte: a vida na igreja não foi projetada para ser confortável. O que é a igreja? É uma reunião escolhida de pessoas imperfeitas, ainda lutando contra o egoísmo do pecado e a sedução da tentação, vivendo em um mundo caído, onde há engano e disfunção por toda parte. Não há nada de confortável ou fácil neste plano. A igreja foi feita para ser confusa e caótica. Por quê? A confusão tem o propósito de nos arrancar de nossa autossuficiência e autoobsessão, para nos tornarmos pessoas que realmente amam a Deus e ao próximo. Deus nos coloca pessoas quebradas perto de nós, ou de pessoas quebradas como nós, incluindo líderes e pastores, não para que se sintam confortáveis umas com as outras, mas para que funcionem como agentes de transformação na vida uma das outras. A igreja não tem o propósito, segundo Paul Tripp, de fazer com que você se sinta bem. Segundo Paul Tripp, o propósito da igreja é trazer você para a confusão do caos do pecado. Ter que conviver, ter que amar pecadores, ter que conviver com os pecados uns dos outros, os espinhos que a gente coloca, né, Ângela, na vida um do outro, e aprender a superar em Cristo, aprender a perdoar, aprender a amar, mesmo aquele que não é amável. Aí nós olhamos para as pessoas que estão pecando e a gente diz: eu não vou mais a essa igreja, só tem pecadores lá, então vai embora, você é outro. Eu não morri por nenhum dos irmãos. Não há nenhum de nós aqui que morreu um pelo outro. E mais, eu não sou perfeito. Poderia dar aqui uma lista de pecados que fazem minha esposa chorar. E talvez você ficaria assim, ó. Mas todos os pecados que eu cometi na minha vida têm um propósito de fazer com que eu me aproxime mais do Senhor. E as pessoas que me cercam também. Porque esse é o poder do nosso Deus. E é para isso que a igreja existe. Para nos forçar a crescer. Esse é o desafio de ser igreja. Esse é o desafio de olhar para Cristo no momento em que não há ninguém para ver. Eu não sei porque que eu ainda vou lá, não tem ninguém que presta. Não tem mesmo. É por isso que Deus quer manter você aqui, para que você aprenda a amar o imprestável. Porque no dia que Ele te levar para um lugar que não tem imprestável para amar, você estará no céu, e lá você não vai crescer em amor. Porque lá você não terá que amar ninguém, porque já vai amar perfeitamente a todo mundo. Então não olhe para pessoas como se elas fossem um espelho, uma referência ou uma base. Não, elas são objetos do amor que Deus tem planejado para você amar. Senhor, eu tenho que amar esse indivíduo, me ajuda. E fortaleça. E amar bem amado, como o Senhor ama. Né? Não é amar do jeito que eu estou acostumado a amar as pessoas que eu desprezo, não. Quarta razão, então a terceira razão, porque nossas vidas pertencem a Ele. A quarta razão está no verso 21. Diz o texto: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão.
Precisamos olhar para Cristo, para exaltar a graça do Senhor Jesus e enfatizar que foi graças à morte dele que nós fomos salvos e não por causa dos nossos méritos. Precisamos olhar para Cristo, para exaltar o que ele fez por nós. Ele morreu em vão se você não valorizar a morte dele no seu lugar. Meus irmãos, quando nós não olhamos para Cristo e nos desviamos da fé, a razão disso é porque nós, infelizmente, não valorizamos o que Cristo fez por nós. Nós não nos importamos mais com o fato de ele ter morrido em nosso lugar. Nós não nos importamos mais com o fato de que ele entregou a vida do próprio Filho dele em nosso lugar. E à medida que nós barateamos o preço que foi pago por nós, então nós não temos mais motivos para seguir a Cristo. Eis a razão porque muitas pessoas não vão para Jesus. Elas não vão para Jesus porque não veem motivo para isso. Se pergunta a elas, por que você não vai a uma igreja? Elas respondem, igreja é lugar para pessoas que precisam ser transformadas, eu não preciso. Igreja é lugar para pessoas doentes, eu não estou doente. Lugar para pessoas que estão precisando ser transformadas, porque são ladrões, são pessoas más. Eu não sou uma pessoa má. Elas não percebem seus próprios pecados. Elas não veem seus próprios corações manchados. E por esta razão, a cruz de Cristo para elas não tem nenhuma importância. Quando você diz a elas, Jesus morreu pelos seus pecados, elas estão ainda se perguntando, qual pecado? Não fiz nada de tão ruim assim. Sou uma boa pessoa. Quando olhamos para Jesus, só há uma coisa que podemos enxergar: o tamanho do nosso pecado. Você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, não assistiu? Quem aqui se impactou com aquele filme, levanta a mão. Agora fique com a mão levantada aquele que chorou quando assistiu o filme. Agora eu pergunto a você, por que você chorou? O que te sensibilizou tanto? Ah, pastor, a selvageria daqueles soldados e a maldade daquele povo é a forma como trataram um homem tão bom como Jesus. Aquilo me impactou. Esse foi o motivo? Se esse foi o motivo, você não entendeu esse filme. E não entendeu a morte de Jesus. Porque quando você assiste um filme que mostra a crucificação de Jesus, o que você deveria ver é o seu pecado no lugar dos soldados. O que você deveria enxergar é que as pessoas que caçoavam, as pessoas que batiam, as pessoas que causavam vergonha nele ou dor nele, era você. Você fez isso. Não, eu nem estava lá, como pode ter sido eu? Você estava lá com os seus pecados. Foi por causa dos teus pecados que ele passou por cada momento da sua crucificação. Então, a próxima vez que você ver um filme onde Jesus está sendo crucificado, e eles falarem o nome de um soldado que está ali espetando, ou batendo martelo, ou caçoando, ou qualquer coisa assim, substitua o nome deste soldado pelo teu, porque foi você e foi eu que fizemos isso. Nós deveríamos estar chorando ao ver um filme tão impactante quanto aquele, porque nossa lembrança se vai para os
preço pago por Jesus pelos nossos pecados. Atos capítulo 4, verso 12 diz: não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo pode salvar-nos dos nossos pecados. Por isso ele precisou passar por tudo aquilo que passou. E passaria de novo se necessário. Porque ele nos ama. Porque eu deveria olhar para Jesus, eu devo olhar para Jesus, porque olha o que Ele fez por ti, olha o tamanho do amor, olha o tamanho da graça, olha o tamanho do sacrifício dEle na cruz por nós. Eu quero terminar lendo junto com os irmãos 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos de 7 a 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 7 a 10. O texto diz: e dar alívio a vocês, que estão sendo oprimidos, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas de fogo. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado. Estou lendo o texto? Por todos os que creram, entre os quais vocês estão, porque creram no nosso testemunho. Amém? Jesus é a nossa salvação, mas também será o algoz daqueles que o rejeitaram, daqueles que não creram, daqueles que não se converteram. Ele os castigará eternamente, porque não confiaram em Jesus para a sua salvação. Olhe para Jesus, volte a olhar para a cruz, volte a olhar para o sacrifício dele, volte a vê-lo, especialmente nos momentos em que você estiver tentado a pecar, especialmente nos momentos em que você estiver desanimado com algum problema da sua vida. Exatamente naquele momento em que você pensa, será que vale a pena seguir Jesus? Olhe para aquele momento em que ele foi crucificado. Volte a olhar para Jesus quando as pessoas ao seu redor pecam contra ti e pense, vale a pena amar esses pecadores, porque ele me amou assim. Vale a pena ficar firme com Jesus, porque ninguém fez por mim o que ele fez. Vale a pena amar esta pessoa terrível que me oprime, porque ele me amou e eu não merecia nenhuma gota do seu amor. Amém? Você tem olhado para Jesus? Feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, conheces o nosso coração, sabes, ó Deus amado, como está a nossa alma, como está a nossa fé. Sabes, ó Deus, se nós estamos olhando para Ti ao longo do dia todo. Sabes o quanto estamos focados em Ti, o quanto estamos comprometidos com a Tua palavra. Sabes o quanto estamos motivados em viver para a glória do Teu nome. Sabes também o quanto estamos comprometidos em estabelecer o Teu reino neste mundo. Sabes, ó Deus amado, o quanto estamos comprometidos a obedecer a Tua vontade. Ó Deus, muitas vezes nós perdemos o olhar, nós deixamos de ver, ó Deus, quem és, deixamos de ver o sofrimento,
deixamos de ver o amor, deixamos de ver a graça, deixamos de ver aquilo que o Senhor tem feito por nós, deixamos de ver que Tu estás em nós, paramos de percebê-lo em nossos corações, paramos de ouvir a voz do Espírito em nossas almas. Tem misericórdia, Senhor, e em nome de Jesus, se houver alguém aqui, Senhor, cujo coração está com o olhar em outro lugar, converta, transforme, em nome de Jesus, amém. Continue com a sua cabeça baixa um instante, eu quero dar a você oportunidade, mas antes eu quero que você entenda bem, para não cometer o erro de se comprometer com Jesus sem entender o real motivo de fazê-lo. Se você desviou o olhar de Jesus por causa de alguém que te machucou, que te feriu, está na hora de você dizer ao Senhor Jesus: Pai, eu vou parar de olhar para o pecado dessa pessoa e vou começar a voltar a olhar para o Senhor Jesus, porque o Senhor morreu por mim, e essa é a razão de eu te amar. Se você está aqui e parou de olhar para Jesus, porque você começou a desejar algum pecado mais do que desejava vê-lo, então está na hora de dizer a Ele esta noite: Senhor Jesus, eu quero tirar os olhos do pecado, que não satisfaz, e quero voltar a colocar os olhos em Jesus, o meu Salvador. Eu quero olhar para Ti de todo o meu coração. Portanto, se houver alguém aqui nesta noite, em uma dessas duas situações, eu o convido a vir à frente e dobrar o seu joelho comigo, para que eu possa orar por você. Você pode fazer isso? Dobre o seu joelho comigo aqui, arrependido de ter deixado de olhar para Jesus em algum momento, e voltando a se comprometer a olhar para Ele mais do que tudo. Há alguém? Se houver, faça isso. Faça isso enquanto nós cantamos esta canção, e no final eu vou orar pela sua vida. Você pode vir a qualquer momento enquanto cantamos, e ao término nós vamos orar. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai,
exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Oh, 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 oh. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Oh, 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 oh. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, manter os olhos fixos em Cristo. Perdoa-nos, Pai, pelas muitas vezes, ó Deus, em que nós deixamos de te ver, em que perdemos o foco, Pai, por causa do pecado de alguém, ou por causa do nosso próprio pecado. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque sabemos, ó Deus, que nós não merecemos, mas é pela graça, pela misericórdia, por causa do sacrifício de Jesus que nós estamos clamando. Nos pedimos ao Senhor, Pai, dá-nos, ó Deus, o perdão sobre este pecado. E em nome de Jesus, mantenha, Senhor, os nossos olhos fixos em Cristo. Aconteça o que acontecer. Venha, Senhor Deus, a tentação ou o pecado que vier, que nossos olhos estejam fixos no Senhor Jesus. Mesmo que alguém, Senhor, nos fira, nos machuque de alguma forma, mesmo que sejamos desprezados ou insultados, não importa. Ó Deus, que nada possa tirar de nós o olhar em Cristo Jesus. Pai, nós te pedimos isso, porque sabemos que é tudo o que precisamos para viver esta vida cristã que o Senhor colocou diante de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Vamos ficar em pé e cantarmos. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Oh, 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 oh. Amém.
com a oração silenciosa, estamos despedidos.